Fala rapaziada, trazendo para o canal mais um videozinho do React, galera. E é o seguinte, trazendo aqui um novo videozinho aí no Matheus, beleza? E o Matoso, rapaziada, eu sou um vídeo aqui, rapaziada. Esse jogo foi forjado pelos deuses. Cara, só pela thumbnail eu conheço, tá ligado? Esse CDzão aqui, cara. Quem aí já teve esse CD aqui, mano? Eu já tive, tá ligado? O desse. E um dos jogos que eu mais gostava de jogar aqui, mano, era Super Bomberman, tá ligado? Nossa, mano, Super Bomberman era muito top, tá ligado? E também Donkey Kong, mano. Cara, esses dois jogos eu jogava muito, tá ligado? Nesse CDzinho aqui, cara. Mano, muito bom, velho. Tô ligado que esse vídeo aqui vai ser pura nostalgia, tá ligado? Nunca fui fã de Super Mario, tá ligado? Eu já cheguei a jogar já, mas o que eu mais jogava era esse, tá ligado? Então vamos lá, rapaziada. Espero que vocês curtem aí esse react, beleza? Se você curte Matheus, deixa aí seu likezão, se inscreva aqui no canal, que aqui tem reacts aqui no Matheus, beleza? Vamos lá, play. Lembro como se fosse hoje. Estava lá o jovem menino Matheus indo comprar Bora. jogos novos. E aí, Bahia, cadê os jogos de PlayStation aí? Aí, pai, lançamento oficial. Nindê. Pô, Bahia, Super. 1000 jogos e um CD? É, pai. É isso aí. Você acha que eu não lembro não, né? Da primeira vez que eu vim aqui, você me deu aquela fita de PlayStation, 90 jogos em um. E quando eu fui testar em casa, a partir do 5º jogo, eles ficavam repetindo os mesmos jogos. Aí é complicado, né, pai? Você acha que eu sou trouxa pra comprar isso aqui? Falando nisso, pai, aquele DVD do filme do Dragon Ball que você disse que não pegou, testei ontem e tava pegando. Deixe pra lá, meu peixe. Bota mais esses dois aqui pra gente fechar 10. Mano, eu fazia isso, tá ligado? Tipo, eu pegava o jogo, tá ligado? Eu botava lá. Aí, tipo, o jogo pegava, tá ligado? Aí eu pegava e falava, mano, esse jogo aqui não é muito bom, tá ligado? Aí eu pegava, colocava no CD. Eu ia lá e falava, ó, isso aqui não rodou não, hein? Isso aqui não pegou não. Aí eu ia lá, trocava um, pegava um bom, tá ligado? Tipo, um deus da guerra da vida. E tchau, tá ligado? Ah, mano, essa época aí era foda, hein? Com licença, meu patrão, você se importaria de ouvir as palavras do nosso patrocinador? Crystal of Atom é um RPG Patrocinador, manos. Então, se vocês quiserem aí dar aquela força pro Matheus, tá ligado? Inclusive, isso aqui é um novo... É o novo Garça aí que tá tendo, velho. Atualmente eu ando jogando aí, tá ligado? Tipo o solo leve da Bina. E esse daqui parece ser bom, né, velho? É, então quem quiser ajudar aí o menino Matheus, entra aí no link original, abaixa pelo link aqui no Matheus, beleza? É nóis. Play. Chegando em casa foi aquela desconfiança. Se tivesse escrito na capa coletânea com 10 jogos e um CD, eu até acreditaria, porque eu já tinha comprado alguns assim. Como a coletânea que vinha os jogos do Crash, lembra da musiquinha? Tinha... E aquele que via o Príncipe da Pérsia 3 em 1, hein? Nossa, mano, jogasse, hein? Nossa. Aquela coletânea que vinha com jogos do Bomberman do PlayStation 1. Pô, aquele Bomberman de corrida era bom demais. Inclusive eu cacei essa coletânea na internet toda e não achei. Pelo menos eu achei essa postagem aqui do Reddit que confirma que pelo menos isso aqui não foi um delírio da minha cabeça. Se mais alguém jogou essa coletânea, pelo amor de Deus, fala nos comentários. Não Mas joguei, aquela quantidade não joguei. absurda de jogos na capa era algo inexplicável. Até que eu cheguei em casa... Será que ele vai colocar a musiquinha? Arrastei a almofada pro chão, sentei, PlayStation 2 deu ok com um. E aí eu vi aquela tela pela primeira vez. Vai vir, vai vir, vai vir. Cadê? Nossa, mano. Aí é nostalgia, hein? Olha, arrepinho. É a música que eu uso no final dos meus vídeos a todos esses anos. Mas antes de falarmos tô ligado, dela, vamos falar do louco que durante um dia qualquer aí pensou: e se eu metesse um emulador de Super Nintendo dentro eu nunca de um cheguei DVD pra rodar dentro de um PlayStation 2 desbloqueado? E assim nasceu o NES Station, o lendário emulador de NES que rodava centenas de jogos dentro do Isso aqui era 2. foda, Inclusive, viu? eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu acabei encontrando um antigo guarda-CDs, dá pra acreditar? Nossa. É algo considerado velho. O meu nem tá mais vivo, tá ligado? Nem tá mais vivo. Need for Speed da vida, o tal do cara do Devil McQueen. E veja o que temos aqui, o CD do PlayStation. Nossa, mano. Ah, mas o CD não era assim não, ele era um pouco diferente, tá ligado? Não tinha essa parte aqui não, tá ligado? Mas ele era assim, ó, azulzinho com o nome aqui, tá ligado? Pai tal.
E é isso. O criador desse emulador tava ali na nossa frente o tempo todo. Aaron Lee, que algumas pessoas teorizam que no futuro ele se tornou esse cara aqui, que trabalhou como programador de uns jogos da EA. Só que você deve estar se perguntando, pô, Matheus, essa tela aí até que me é familiar, mas eu lembro que joguei um outro emulador de PlayStation 2 com essa música aí, mas o fundo era diferente. Era Sim. isso acontece porque tiveram várias versões. Eu não joguei não. Mas o que sempre acompanhava ele, além do jogo, isso aí nunca vi. Era a música. Seu compositor é Magnus, vulgo Azazel, que fez essa música aí há quase 30 anos atrás. Esse canal aqui... Pô, velho, que musiquinha, hein? Até conversou com Azazel. Recomendo que dê uma olhada depois, porque inclusive foi ele quem revelou ao Magnus que a música dele ficou super conhecida no Brasil por conta do NEStation. Sim, o cara quase 30 anos nem fazia ideia de onde a música dele tava colocada. Em 2004, velho, um bagulho. O tempo todo, mas a gente nem tinha ideia, sabe? Tipo, quando eu descobri que aquelas torres da intro do PlayStation 2 eram baseadas nos saves do memory card. Tipo, o número de torres era baseado no número de jogos gravados e o tamanho dela. Cara, eu nunca cheguei a perceber isso. Guardado. E eu fiquei mal surpreso, porque às vezes eu via esses vídeos de abertura do PlayStation 2 e pensava, ué, porque eu sinto que já joguei um PlayStation 2 com essa intro, com as torres, mas eu também sinto que essas torres não existiam, era porque às vezes o memory card não estava conectado e as torres não apareciam. Mas bora lá, o meu querido, botar meia hora do número 493 ali pra nós. Qual, meu patrão? Qual? Peraí, eu não tô conseguindo ler. Assim que entrava, você confirmava na pasta das 11 e pronto, centenas de jogos de NES pra você jogar. Você podia passar lendo cada um ou podia acelerar pra caralho a seleção com R1 e R2. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito era de fechar os olhos, dar essa acelerada na seleção e confirmar em algum jogo aleatório pra conhecer. Foi assim, inclusive. Eu não fazia isso porque eu já ia direto no Super Bowl, tá ligado? Cara, eu ficava tão viciado nesse Super Bowl, tá ligado? Que eu só jogava ele. E Donkey Kong também, tá ligado? É nos outros jogos que eu jogava desse emulador, tá ligado? Era os únicos. Nem chegava a jogar o jogo. Do emulador que era o Yu Yu Final. Nada mais do que um jogo de luta do Yu Yu Hakusho. Inclusive, não parece, mas eu estou muito surpreso com essa informação. Porque eu só fui notar hoje, vendo esse jogo, que ele era de fato um jogo de Yu Yu Hakusho. Eu nem tinha ideia. E também aquele jogo do Dragon Ball, mais de um na verdade, mas eu não cheguei a jogar tanto, porque como eu tava no PlayStation 2, tinha opções melhores de jogos de Dragon Ball pra jogar, né? Mas também tem outros jogos de desenhos que já joguei. O jogo do Aladdin, já joguei. Aquele jogo do Toy Story que na moral parecia muito um jogo de PlayStation 1 rodando em um Super Nintendo. Mas um dos jogos mais fodas dessas atrações que passavam na Power Ranger era esse. Já cheguei a jogar esse Power Ranger aí. Os jogos de Power Ranger eram muito foda. Tem aquele jogo de luta que você usava os Megazords pra lutar. Aquele era muito bom. Mas o jogo do filme dos Power Rangers era de lascar a alavanquinha. E eu te explico. Um certo dia, quando fui com meu primo numa casa de videogame, eis que o moleque... Mas não era esse tipo de Power Ranger que eu jogava, não. Começar com os Power Ranger mofados. Nisso a gente ficou, ué, que bruxaria você vai fazer? Que eu saiba, a gente tem que passar um tempo na fase pra poder se transformar no jogo, né? Nisso ele foi lá no controle de arcade de um jeito bastante exagerado. Cima, baixo, esquerda, direita, direita. Errando aqui. Como era mesmo? Esses caras que sabiam os códigos sempre erravam da primeira vez. Era pra dar mais impacto quando conseguisse da segunda, sabe? Cima, baixo, esquerda, direita, triângulo, X, quadrado, bola. Lá estavam os personagens mofados desde o início da fase. Não foi esse daí que eu joguei, não. Mas eu lembro que é diferente. Eu nunca cheguei a zerar ele. Nunca cheguei a jogar esse. Eu lembro que passava de boa no primeiro boss, que era aquele bicho que virava 2 e você tinha que bater no que tinha a luz acesa no peito. Segunda fase era aquela que tinha um boss que parecia uma carta do Yu-Gi-Oh! Mas da terceira fase, que era aquela de gelo, eu nunca cheguei a passar. Porque esse jogo era muito punitivo, né? Se você perdesse todas as suas vidas, você ia voltar lá pro começo do jogo. Tinha também o jogo do Homem-Aranha, dava pra jogar até de 2. Um ia com o Homem-Aranha. Não cheguei a ver. Não tinha também o jogo dos X-Men. Também nunca cheguei. Acho que também nunca cheguei a ver. Legos, o jogo do Pateta, que tinha que chutar os bloquinhos. Tinha nunca cheguei. Também não. Você tinha que entregar jornais de bicicleta e também tinha que limpar as janelas. Tinha também os jogos do Mega Man, o Mega Man X, que já começava. Eu não sei se eu cheguei a jogar esse. Porque ele dava a liberdade de você escolher qual boss você iria enfrentar primeiro. E por mais que tivesse lá Super também Mario, Top Gear, Donkey Kong, Mortal Kombat, eu não jogava tanto. Mortal Kombat eu jogava.
jogava, hein? Porque eu já tinha jogado esses jogos nas casas de videogame, então eu queria conhecer ali jogos novos. Mas em minha defesa eu jogava bastante o Mario Kart. Na verdade eu acho que o meu problema não era eu já conhecer os jogos, mas sim parar pra zerar eles. Acho que o que eu gostava era de ligar o videogame e jogar a partida de algum jogo assim que tipo não precisasse zerar, fosse tipo jogo de enfrentar alguém. Por exemplo, um dos jogos que eu mais joguei no PlayStation foi o Metal Warriors. Nunca tive paciência de passar da primeira fase do modo história, mas pra o modo de tirar X1 era de lei. Você podia escolher um dos 6 mechas pra controlar, todos tinham características únicas e até mesmo você podia trocar os seus mechas, porque cara, era tanto jogo que eu nem... pra entrar em outro, embora isso fosse muito arriscado, porque já que a tela do jogo era dividida, quando você sair do seu mecha, o outro jogador já ficava lá como? E talvez a parte mais complicada pra fazer esse vídeo foi de pesquisar os jogos que eu joguei, porque eu não lembrava do nome de alguns. Era foda, hein? E é George, é? Só lembro que o nome do jogo era um grito e tinha uns monstros esquisitos. Tinha um outro jogo, um monstro esquisito, que eu acho que tinha uma cabeça de minhoca. Era um fight que é o clássico jogo de navinha. Tinha vários jogos. Já joguei isso aí também. Que você atirava nos monstros que ficavam em cima. E esse aqui eu peguei no fundo da memória. Um jogo onde você controlava um helicóptero de combate e você salvava uns reféns e deixava eles numa área segura. Vocês jogaram esse jogo? Tinha um jogo de corrida onde os pilotos eram em sua maioria uns atos, o Wide Gun, que era um jogo onde você controlava um pistoleiro no Velho Oeste. E esse jogo tem a ver com outro jogo que eu joguei, não lembrava o nome, que é o The Great Battle 5. Porque olha esses dois jogos, nitidamente um se inspirou no outro. Eu fiquei mais surpreso quando eu percebi que esse jogo fazia parte de uma série de jogos. Jogou mais jogo que eu nesse emulador, velho. É doido, né? Eu acho que esse foi meu primeiro contato com Gundam. Go Dodge League, esse aqui eu procurei pra caralho. Nunca nem vi. Ele era muito da hora, porque ele era um jogo de queimado, só que era praticamente um queimado com Super 11. Você podia usar alguns golpes especiais. Gambara Goemon, esse jogo aqui é muito foda, porque eu gostei. Nem cheguei a... jogo é muito da hora, tinha como você pegar montaria, elas tinham efeitos, e uma parte marcante desse jogo, que ficou marcada pra mim, foi quando, do nada, o jogo saiu de uma plataforma normalzinho pra um fodendo boss fight com Megazord. E vocês com certeza devem ter notado que eu não falei até agora de Chrono Trigger, Final Fantasy, Dragon Quest, e nessa época eu não fazia nem ideia que jogos eram esses, não. Chrono Trigger eu já conhecia porque eu vi em uma revistinha de negócio otaku que eu comprei. Tô esperando o Super Bob e o Donkey Kong, hein? A revista só tinha anime famoso. Então achei que ele também ia ser. Só que não tinha só famoso não, porque tinha um tal de DN Angel. Que depois que eu botei mano, nem assisti anime nessa época, tá ligado? Pai, que anime triste. E eu até me surpreendi quando eu fui conferir hoje, vi que Chrono Trigger realmente estava lá no emulador. Porque apesar do PlayStation ter vários jogos, ele não tinha todos os jogos de NES. Nem os 7.784 jogos que uma das capas mais famosas dele diz ter. Logicamente eu ficava perdido quando cruzava com algum desses jogos, por conta do jogo, ou tá em inglês ou em japonês, mas dois jogos desse estilo acabaram pegando a minha atenção e por muito tempo o máximo que eu vi deles na internet foi alguma gameplay antiga que quase ninguém conhecia. O primeiro deles era Feda, um RPG tático onde você acompanhava dois amigos, o Homem e o Lobão, e você lutava contra inimigos e recrutava novos aliados. Mas o Warsong foi com certeza um dos jogos que eu mais joguei nesse emulador. Ele também era um RPG tático, todo personagem era... O estilo de câmera era totalmente diferente, né, cara? E tipo, o personagem principal tinha 10 de vida, só que os soldados, o mini mano, exército... nunca cheguei a ver esse tipo de jogo, tá ligado? Por 10 bonequinhos. E quando tinha luta de tropas, você via ali os que sobreviviam representando quantas vidas ainda tinha. Sei lá, eu achava mó da hora esses combates. Esse jogo tinha uma arte bonitinha demais e ele também tinha rotas. Em determinadas fases, você poderia, por exemplo, se juntar aos vilões. Por muito tempo, o nome desse jogo me deixou perdido, porque quando eu fui procurar na internet, pra até saber a história, né, eu não conseguia achar, porque eu pesquisava lá, jogos de NES RPG tático com W e não aparecia. Isso aconteceu porque o Warsong é o nome americano que o jogo recebeu. O nome original da série é The Langris, que inclusive recebeu um remake recentemente. Pretendo rejogar ele esse ano, até para praticar um pouco da leitura do inglês. Mas havia um jogo específico que tanto o modo história como o modo X1 era sagrado, e esse jogo era esse. Todos os Super Bomberman eram da hora demais. Super Bomberman, nossa, cheguei aqui arrepiado. Eu escolheria o Super Bomberman 4. Inclusive, talvez eu traga até um vídeo. Se fizeres uma promessa em um vídeo, todas as leis do universo se voltarão contra você pra te impedir de cumpri-la. É foda, hein? Quase lasquei tudo. Aí é foda. E bem, né? Acabou, né? Acabou? Acabou, então isso aí. Cara, no finalzinho... Ele comentou sobre o Super Bomber, né, cara? Mas, cara, em jogos assim, tá ligado? Nesse simulador aqui, só jogava Super Bomber, tá ligado? Só jogava Donkey Kong, porque eram os últimos jogos assim que
que pegava, tá ligado? Tipo, tinha um CD, 1 milhão de jogos, tá ligado? Só pegava, sei lá, uns 30 por aí, tá ligado? Mas o que eu mais jogava era Super Bomber 1, o primeirinho, tá ligado? O primeirinho era o preferido assim, tá ligado? Jogava muito. E já cheguei a jogar os outros Super Bomber também, que era aquele do... que montava no dinossauro, tá ligado? E Donkey Kong, cara, também jogava muito, tá ligado? Donkey Kong nesse emulador. Então é isso aí, né, cara? Esse daqui foi o videozinho do Matheus, tá ligado? Uma nostalgia. Matheus, falou aqui de uns jogos que nunca ouvi falar, também nunca cheguei a jogar, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Se você curtiu, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal. E é nóis, fechou? Até a próxima, valeu, falou, fui.